Eu quero convidar você a orar para que a gente seja completamente satisfeito do Espírito Santo enquanto conversamos sobre as Escrituras. Senhor Jesus, a sua presença é manifestada no nosso meio e a gente te agradece por isso. Obrigado pela sua vida, obrigado pela sua instrumentalidade sobre o nosso coração. Nós exaltamos a sua presença e pedimos que agora, através de nós e por meio de nós, o Espírito Santo esteja livre, Pai, para mexer com o nosso coração. Abençoa-nos, mexe com a nossa estrutura, mexe com a nossa vida, nos faz valorizar o tempo com a Bíblia, com as Escrituras, Pai, para que a gente, de fato, seja alimentado e enriquecido pela sua presença. Cuida, abençoa, manifeste no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Sola Escritura é o nosso quarto sola. Semana que vem a gente encerra o nosso quinto sola no solo deu glória, que é somente a Deus a glória. Hoje vamos falar de somente a Escritura. Já falamos sobre a graça, já falamos sobre a fé, já falamos sobre Jesus e agora vamos falar sobre a Bíblia. Ai, eu perdi a semana passada e a outra. Eu perdi uma. Todas as mensagens da série estão no canal da igreja no YouTube. Você pode ouvir todas elas. Como é que eu acho a igreja no YouTube? Você escreve churchofthecity.us, tudo junto, que você vai ver a gente lá, você vai ver a nossa igreja, você pode clicar e ouvir essas mensagens e ouvir mensagens anteriores também. Então, hoje a nossa conversa vai ser passar bem pela história. E não tem como não passar pela história da igreja para chegar então àquilo que o Senhor quer ministrar de importância que nós devemos dar à Escritura, à Bíblia Sagrada. Então, eu peço que você esteja comigo em todo o tempo durante a nossa conversa sobre esse tempo. Celebrando esses 500 anos da Reforma Protestante, qual era o cenário que 500 anos atrás a gente vivia, o povo vivia? Qual era o cenário de dominação, de hegemonia, de autoridade? Qual era o cenário? Fala para mim. Contexto. Devagar, gente, uma pessoa só. Assim fica confuso. Vai. Gente, não me assusta não. Hã? Marcado por quê? Porque quem dominava o cenário 500 anos atrás? Marcado por opressão vindo da Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. A igreja não é uma igreja ruim, mas ela se perdeu no caminho do poder e acabou se tornando um instrumento de dominação e controle da sociedade. E aí, a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, ela estava de maneira divina sobre as pessoas e também de maneira humana, porque ela controlava não só o clero, o saber divino, a presença de Deus e quem Deus era ou fazia, mas também ela tinha influência e poder sobre o império, ou sobre os impérios, sobre a dominação tributária sobre o povo. Então, por causa disso, a Bíblia era de acesso exclusivo. Repito, exclusivo do alto clero da Igreja Católica. Então, a Bíblia, que era antes, no tempo apostólico, lá, no tempo de Jesus, a Bíblia, Velho Testamento, ela era lida nas sinagogas e as pessoas tinham acesso a ela. Com o advento da igreja institucional católica apostólica romana, as pessoas, o clero da época, por maquinação de controle, para que exercitasse o controle sobre as pessoas, então ela reteve para si o poder da leitura, entendimento, interpretação da Bíblia, e a partir dela, ela passava para as pessoas o que significava determinado texto, ou que texto que o bispo podia falar, ou o padre local podia
pregar, e claro, pregar em latim. Não era uma pregação na língua que o povo falava. Por causa desse poder, vocês estão comigo, né? Por causa desse poder do alto clero em deter para si a Bíblia não era só a Bíblia instrumento de inspiração e instrumento de condução do povo católico e do povo sociedade, porque exercia poder sobre os dois. Então, era a Bíblia sim, a Bíblia era importante, mas era a Bíblia mais a tradição da igreja. Vocês já ouviram isso até hoje, né? A tradição da igreja, o que é, então, a tradição da igreja? A tradição da igreja eram documentos escritos pelo alto clero. Eram bulas, eram encíclicas papais. O que são encíclicas papais? São cartas do Papa. São cartas do Papa às autoridades locais, aos bispos e dos bispos aos padres. Então o Papa, em determinada doutrina, em determinado assunto, ele escrevia um testamento, escrevia uma carta, e aí é aquela carta, pelo Papa ser a figura do próprio Deus na terra, aquela carta era enviada para os bispos, e os bispos aos padres, e os padres ao povo. Então, se uma carta dizia sobre a salvação, ela não é uma salvação por Jesus, e a pessoa precisa se confessar ao padre, então aquilo se tornava uma verdade divina, uma verdade bíblica, uma verdade cheia de poder. E aí, irmãos, houve então um se perder na história de uma igreja que começou bíblica e passou então a ser bíblica e tradicional. O alto clero tinha acesso à Bíblia, eles escreviam cartas, escreviam escritos, escreviam mandamentos, escreviam jeitos de viver a vida, e as pessoas então, de baixo clero, que é o final é o padre, ele então difundia os ensinamentos e a doutrina da igreja. Reconhecendo então a Bíblia como autoridade importante, mas não principal, da Igreja Católica, que imperava naquele momento como dominação hegemônica sobre a sociedade, a igreja então se desviou dos valores essenciais de um cristianismo simples. Você não sabe, mas mesmo que você seja um cristão protestante de muitos anos, você e eu, a gente carrega marcas da Igreja Católica Apostólica Romana até hoje. No sentido da opressão, no que diz respeito a você precisa fazer alguma coisa para merecer o céu. Sim ou não? A gente tem isso, e isso é herança histórica. A gente tem dificuldade de aceitar a graça, que falamos há 2 semanas atrás, 3, não sei. Aceitar a graça porque você não se sente merecedor por conta dos pecados comuns que você vive, a sua falta de perfeição, a sua ausência de perfeição. Então você não consegue aceitar a graça porque você acha que tem que fazer alguma coisa para merecer essa graça, sendo que Jesus já disse para mim e para você que a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Você precisa de mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chega ao Pai, ninguém alcança o céu senão por mim. O que nós precisamos não é de fazer algo para merecer a graça, é simplesmente parar de tentar merecer. Porque enquanto tentamos merecer, concluímos que não merecemos, irmãos. Porque eu não sei se você é parecido comigo, mas eu sou terrível. Eu sou pecador. É difícil, irmão, viver uma vida bonitinha. Complicado. Mas é a graça que me renova diariamente. Então a igreja se distanciou,
do cristianismo simples, do Jesus de Nazaré. Lá, pobre, sem lugar para reclinar a cabeça, para que pudesse então exercer controle e expansão da fé católica. Abre aspas aí, porque fé católica por causa da Bíblia mais tradição. Por isso que eu abro aspas. Muitos documentos que o alto clero redigia eram documentos inspirados somente na Bíblia. Eram sim, e tem muitos. Se você lê alguns documentos de padres ou bispos católicos lá daquele tempo, você vai ver que são essencialmente bíblicos, muitos deles, muitos. Mas, por outro lado, você vai ver textos escritos, inclusive encíclicas papais, que estão completamente distantes da Bíblia. Por exemplo, a venda de indulgências, que era vender um pedacinho do céu para os fiéis. Você pode até achar cômico hoje, mas o poder exercido sobre o povo era tão grande, era tão gigantesco, que a coisa mais absurda a ser dita era a verdade. Hoje, por conta da relativização de tudo, tudo é relativo, a gente ouve um negócio desse e dá risada. Porque tudo é permitido, está tudo liberado, está tudo muito tranquilo. Mas antes era um poder hegemônico duríssimo, e se você era contra a fé, você morria era na fogueira. Venda de indulgência, que o objetivo era claramente, irmãos, arrecadar fundos para a igreja, dinheiro. Inclusive, a igreja que foi alvo da reforma protestante, que é a... Oh, meu Deus, como é que é a igreja lá da Inglaterra? Hã? Westminster? Não, a igreja que o Lutero pregou as 95 teses. Desculpa. Esqueci o nome. Essa. Não, o nome da igreja, do lugar. Esquece. Essa igreja, ela foi... Wittenberg, exatamente. Wittenberg, obrigado. Essa igreja foi construída com o dinheiro das indulgências. Foi por causa de um cara especificamente que estava lá pedindo dinheiro para o povo em praça pública como comerciante. O cara chegava lá na praça e falava: ô, pedaço do céu está sendo vendido, eu dou um certificado e tal. É verdade, eu estou falando a verdade, isso é história. E aí a pessoa ia, dava bem, e aí tinha um certificado papal que isentava a pessoa do inferno. Então, o grande clamor de Lutero, que era um padre piedoso, o grande clamor de Lutero foi ele encontrar com um fiel da sua igreja, e o cara estava enchendo a cara de cachaça, e o cara estava embriagado, e Lutero foi para cima dele e falou: ô rapaz, o que você está fazendo? Ele falou assim: não, eu tenho um certificado. É sério. Eu tenho um certificado. Tá tudo bem. Então aquilo foi inflamando o coração de Lutero, e junto com outros padres piedosos daquela época. Por causa desse cenário, os reformadores começaram a gritar: não, para, gente. Somente a Escritura. Somente a Escritura. É somente a Escritura que é inspirada e tem poder. É só pela Escritura. Não, para, gente. Ô, povo, para. É só a Escritura. É só ela. É só ela que tem poder. Muitos reformadores eram padres piedosos, que não conseguiam viver e conviver com a manipulação da fé. Por isso eles clamavam somente a Escritura, para que possam então voltar à essência da fé. Porque de fato, a essência da nossa fé tem que estar pautada na Bíblia. Não tem que estar pautada em ninguém que se intitula papa, bispo, profeta, pastorzão, pai apóstolo, qualquer coisa. Não, é Bíblia. Vocês não podem basear a fé de vocês em mim.
como pastor de vocês, como líder e referência para vocês. Eu sou um exemplo para vocês, mas a sua fé tem que estar fundamentada, enraizada na palavra do Senhor. E pronto, gente. E eles começaram a gritar, porque eles não conseguiam ver a manipulação da fé do povo, e eles não suportavam isso. E eu vou ler alguns textos que foram essenciais para que a reforma acontecesse de maneira tão impressionante. Mas antes eu preciso dar uma informação, para mim, importantíssima, sobre os nossos irmãos católicos. Você sabia que até o Concílio do Vaticano II, Concílio Vaticano II, que se deu entre 11 de outubro de 62, 1962, a 8 de dezembro de 1965, o leigo, você que nunca estudou teologia, não estudou para ser padre, pessoa comum, o leigo, pessoa comum, era proibido de ler a Bíblia? Estou falando que institucionalmente, até 1965, a Igreja Católica proibia a leitura do leigo da Bíblia. Claro que muitos católicos já liam a Bíblia antes, mas não era incentivado, não era pedido, não era permitido. Por isso que nós, protestantes, muitas vezes, eu discordo disso, somos muito duros com os nossos irmãos católicos, falando que eles não leem a Bíblia. Eles não leem a Bíblia. É claro que eles não leem a Bíblia, porque eles nunca foram ensinados a ler a Bíblia. Eles nunca foram incentivados a ler a Bíblia. Então nós temos que ter misericórdia sempre, irmãos. Sempre, botar do ladinho aqui e amar. E chamar de irmão. Chegar aqui, botar do ladinho e amar. Porque nós somos a galera da paz, lembra? Nós somos a galera do agente da paz. A gente veio aqui com a bandeira branca sempre. Que a gente não faz guerra, a gente se junta para amar pessoas. Então, isso é um dado importante para que a gente possa compreender, inclusive, a nossa herança protestante que não gosta de ler a Bíblia. A gente não tem o hábito de ler a Bíblia. Tem? Não tem. Não tem. A gente quer que o profeta fale, a gente quer que o pastor pregue, a gente quer que o pastor leia a Bíblia para poder estudar bastante e trazer para cá bonitinho para mim. Ai dele se não trouxer bonito. A gente gosta disso. A gente gosta de pegar vídeo no YouTube e ver um monte de pregador falando um monte de coisa, porque a gente tem a preguiça de ler a Bíblia. Então hoje, eu quero que no nome de Jesus você valorize e entenda que a boca de Deus está aberta e falando para você, você não ouve se você não quer. Uma grande reviravolta, então, se inicia nesse cenário hegemônico da Igreja Católica, quando um dos reformadores teve acesso a um simples texto. Abra aí, por favor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Você vai ver o que está dizendo aí. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Eu vou ler na versão revista e atualizada. 1 Timóteo 1,15. Diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse reformador, quando ele leu esse texto, ele teve acesso ao texto. E foi uma história muito engraçada desse reformador, que como era proibido ter acesso à Bíblia, então ele chegou no lugar onde a Bíblia estava e ele chegou a tocar na Bíblia e ele tirou a mão. Aí ele voltou a segunda vez, botou e tirou a mão. E a terceira vez ele se encheu de vontade, foi, pegou, levou embora para o quarto e abriu a Bíblia. E ele abriu em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem escreveu isso? Paulo escreveu. E ele, um padre piedoso,
um padre cheio de temor e tremor diante do Senhor. Ele viu esse texto onde o São Paulo disse que ele é o principal dos pecadores. E ele olhou a opressão da igreja junto com a sua tradição no que diz respeito à perfeição, à vida impecável. E ele olhou e falou assim, o São Paulo se intitula como o principal dos pecadores, e eu aqui sendo oprimido, eu preciso mais da palavra. Eu preciso mais dessa palavra que é fiel e digna de toda aceitação. Foi a partir desse homem que começaram então algumas pequenas cópias da Bíblia na língua original do povo. Aconteceu e começou um movimento, se eu falar da história, eu vou falar o tempo todo da história, virou, e aí Lutero teve acesso a uma porção das Escrituras. O movimento que começou, eles não esperavam que seria grande, irmãos, de verdade. Eles só queriam gritar, eles só queriam protestar, eles não queriam deixar de ser católicos, irmãos, é sério. Os padres não queriam abrir mão de uma vida que fosse diferente da igreja católica. Eles só queriam que a igreja repensasse a sua doutrina, a sua tradição, Lutero nunca pensou em não ser católico. Outros reformadores que são padres, a grande maioria deles foram, não queriam deixar a fé católica e muitos não deixaram. Mas aí começou esse movimento que hoje nós desfrutamos dessa maravilha. A luta de todas as pessoas, dos reformadores, era para que as Escrituras tivessem, então, como as pessoas terem acesso a elas, para que elas pudessem livremente meditar sobre a Bíblia. Muitos morreram. Sabiam disso? Muitos foram queimados em praça pública. Muitos reformadores foram mortos, foram perseguidos, foram torturados, foram queimados. Muitos tiveram que participar de assembleias diante dos bispos e tinham que negar aquilo que eles estavam lutando e não negaram. Por isso foram considerados hereges, e o considerado herege, a sentença era morte. E morte como? Queimados em praça pública. Muitos morreram para que você e eu tivéssemos então acesso livre à Bíblia hoje. Você ouviu o que eu disse, irmãos? Muitas pessoas morreram para que você e eu tivéssemos facilmente acesso a essa palavra. Agora eu te pergunto, essa cor de página é cor de sangue, porque tem muita morte para que a gente pudesse ter essa Bíblia aqui. Será que eles morreram para que a gente pegasse o Salmo 91 e deixasse aberto na nossa casa? Para que a gente pegasse o Salmo 23 e deixasse aberto no nosso empreendimento, no nosso negócio? Para que a gente pegasse esse livro e deixasse no carro para o outro domingo? Para que a gente pegue esse livro e deixe lá na cabeceira da cama só para um peso na consciência de que eu tenho que ler aquele negócio e nunca leio? Será que esses caras lutaram e morreram para que a gente jogasse isso fora e não desse importância? Tem gente que tem coleção de Bíblia em casa, mas não lê nenhuma. Não medita em nenhuma. Eu não quero que os reformadores tenham morrido em vão. Eu quero ser da galera do protesto. Galera da paz, mas que protesta. Alguns textos, então, vamos lá. Alguns textos que fundamentaram somente a Escritura. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Um texto principal. Um texto principal sobre a fundamentação da nossa fé através da Bíblia. E somente pela Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17, eu também vou ler na Revista Atualizada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Ah, eu quero ser forte, eu quero guerrear, eu quero estar pronto. Sem Bíblia não dá. Ah, pastor, eu não sinto preparado para nada. Por quê? Você não lê a Bíblia. Porque você não medita na Bíblia. Porque toda a Escritura é inspirada. Primeira coisa que eu quero destacar do texto é que a Bíblia é inspirada por Deus. Amém? Ela é inspirada por Deus. Ah, mas eu não creio. Aí já é um problema seu, porque o meu, em fé, eu creio. Se eu for discutir fé com você, a gente vai rodar e chegar em lugar nenhum. Então eu não discuto fé. O que eu falo para você é o que eu creio. Eu creio que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Amém. Foram homens que escreveram, pastor, homens falhos como eu. É verdade, foram mesmo. A diferença é que Deus cochichou uns negócios no ouvido dele, que eles pegaram a caneta e escreveram. Com você faz? Não. Então com eles foi assim, e eu creio pela fé. Se você não crê pela fé, a minha oração é que o Senhor te dê fé, para que você então creia nas Escrituras e que você tenha uma experiência marcante com Jesus, e pode ser hoje. Amém. A Bíblia é o recurso deixado por Deus para que pudéssemos então conhecer a sua vontade, de modo objetivo. Por isso, ela é a sua revelação. A Bíblia é a revelação de Deus. Amém. Ah, pastor, tem uma pessoa que eu encontrei que foi e revelou um negócio para mim. Tá bom, você vai para a Bíblia e testifica. Senão você vai ser como um vento, levado de um lado para outro. E você, na Bíblia, é considerado como uma criança, que é levada de um lado para o outro, sem maturidade. A Bíblia te manda amadurecer. A Bíblia te manda crescer. Então, irmãos, olha, a revelação de Deus está aqui. Essa é a boca de Deus. Toda vez que você abre, ela está aberta e o Senhor vai falar com você. Outra coisa que eu aprendo é que quando meditamos na palavra, na Bíblia, o Espírito Santo nos revela o Senhor. Quando eu abro a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, que está no meu coração, ele vai me revelando Deus, ele vai trazendo para mim Deus, ele vai falando sobre vinho novo, ele vai falando sobre uma vida nova, ele vai falando sobre os meus lábios serem tirados de um povo que só fala coisa imunda. E o Espírito Santo de Deus vai me afinando, vai me alinhando ao coração do próprio Deus. E aí eu sou transformado pela ação do Espírito de Deus, porque há poder na palavra. Há poder na Bíblia. E Deus, num texto, Deus fala hoje de um jeito. Amanhã ele fala de outro. No outro dia ele fala de outro. Porque a Bíblia é viva. Porque ela é palavra de Deus. O Espírito Santo nos revela o Senhor. Essa foi a promessa de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 26, agora na NVI, diz o seguinte: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. É o Espírito Santo que vai fazer. Ele vai te revelar. E também esse foi o ensino dos apóstolos. Efésios, capítulo 1, versículos 18 e 19, também na NVI diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E ainda João, capítulo 1, capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 20 diz: mas vocês têm uma unção, aleluia, vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm o conhecimento. Ah, pastor, eu quero ser ungido, eu quero ser ungidão. Quer ser ungidão? Através da palavra e cheio do Espírito Santo, você tem tudo o que você precisa para viver. Não abandone a fé pela palavra, porque você sempre vai ser vazio e vai sentir sempre a sua boca seca.
Doutrinas edificadas por homens, irmãos, correm um risco muito grande de satisfazer os seus mecanismos de controle e afastar-se de Deus. Doutrinas humanas são humanas. Ah, mas os caras são de Deus. São, mas são homens. Doutrinas humanas são de homens, não são da palavra. Tudo que é doutrina humana, se entrar em choque com a palavra, larga a humana, fica com a palavra. Jesus mesmo condenou os judeus sobre isso, em Marcos, capítulo 7, versículos 6 a 8. Marcos 7, 6 a 8. Lembrando que os judeus da época eram os religiosos da época, eram os ungidões da época, eram os caras que faziam e aconteciam. Jesus deu umas palavrinhas bonitinhas para ele, olha o que ele disse. Marcos 7, 6 a 8. Jesus respondeu: hipócritas. Já começou a conversa no nível alto, Jesus. Jesus chegou e falou: hipócritas. Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Versículo 8 e continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem os ensinamentos humanos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia da minha vida. Eu não quero ser hipócrita, bom de discurso e vazio na prática. Quero convidar você a não ser hipócrita também. Não vamos oprimir as pessoas com mandamentos que nós nem conseguimos seguir. Não vamos fazer isso. Eu tenho algumas sugestões para você. E eu estou caminhando para o final. Leia e viva a Bíblia. Mas para viver é preciso meditar. Se deixe ser guiado pelo Espírito Santo através da palavra do Senhor. Tenha relacionamento com Deus através da leitura bíblica e da meditação da Bíblia. Mas você pode dizer para mim: pastor, como é que eu devo ler? Por onde que eu vou começar? Por onde eu começo? O que eu faço? Olha o tanto de coisa que tem aí, olha o tanto de coisa. Nunca li uma página na minha vida. Você que não sabe ler, você que por algum motivo na sua vida nunca aprendeu a ler, ou tem dificuldade de entender uma sentença, ler um versículo e compreender um versículo. Primeiro, eu sempre creio em milagre. Por causa da instrumentalidade do Espírito Santo, ele pode fazer o que quiser na sua vida, mesmo você tendo dificuldade de estudo formal. Conheço tantas histórias de pessoas que aprenderam a ler a partir da Bíblia, tipo analfabetas e aprenderam a ler. Mas então, essa é uma coisa. A segunda coisa é que nós temos um negócio chamado tecnologia, que nos abençoa muito, às vezes atrapalha, mas nos abençoa muito. Tem aplicativos disponíveis da Bíblia que pode ler a Bíblia para você. Pode ler, não estou falando para gente que sabe ler não, tá? É uma preguiça aí de novo, ó. Para gente que não sabe ler, eu sei que tem pessoas que aproveitam o trajeto do trabalho para ler, mas é importante você ter o seu tempo parado para orar e ler a Bíblia. Então, para escrever e sublinhar, etc. Ouça a Bíblia, aprenda da Bíblia, coma da Bíblia. Mas pastor, como é que eu devo ler? Por onde que eu devo começar? Então vão alguns aspectos práticos aqui. Como a Bíblia não é um livro comum, ela não pode ser lida de capa a capa. Tem gente que já tem um pouco mais de caminhada, que hoje já consegue ler de Gênesis a Apocalipse. Mas se você está começando agora, não faça isso. Você vai desanimar no capítulo 4. Você vai desanimar no capítulo 4 de Gênesis. Quando chegar no Êxodo vai ser legal, aí você vai ficar feliz. Aí quando chegar depois aí lascou. Aí vai ter complicação para você, porque é muita lei, é muita regra, é meio complicado.
para você que está começando. Crente velho vai ler. Crente velho tem que ler essas coisas aí. E aí, não deve ser lido de capa a capa, porque não é assim que se lê a Bíblia. Se você está começando agora a sua jornada espiritual, a minha sugestão para você é começar pelo Evangelho de João. Lá no Novo Testamento, tem o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto. Lá onde vai a Bíblia, chega no meio da Bíblia, tem umas páginas brancas. E às vezes tem umazinha só. Antigamente tinha um monte, né? Tinha 400, ou 4, né? Que representava 100 anos de cada um. O tempo do silêncio. Tinha. Aí, Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto livro do Novo Testamento. Pera, ajuda o coleguinha do lado que ele te ajuda. Se você... não quero João. Lê o Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos. O segundo Evangelho também é muito legal. Você vai ver de maneira muito abençoada a história de Jesus. Mas eu já li esses dois. Você também pode ler o livro de Provérbios. Esse está no Velho Testamento. Você pode procurar no Google onde fica o Provérbios, e aí ele vai te ajudar, mais ou menos onde você localizar na sua Bíblia, ou você vai nas primeiras páginas da sua Bíblia de papel, tem um índice na sua Bíblia de papel, que também pode te ajudar aqui para você achar o livro de Provérbios. No início da sua Bíblia, para quem não tem muito hábito de manusear a Bíblia de papel. Lá na Bíblia do celular é mais fácil, você acha Provérbios rapidinho, só subindo o dedo lá que você acha. É um livro também muito bom, por quê? Porque ele tem sentenças curtas, e aí ele é entendimento completo, é bem interessante. Ao abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, não simplesmente leia, mas busque ouvir a voz de Deus. Ore antes. Fala, Deus, não tem muito relacionamento nesse negócio, mas fala comigo. Eu vou abrir a Bíblia aqui, eu vou ler Provérbios, igual o pastor falou, eu vou ler o Evangelho de João, eu vou ler o Evangelho de Marcos, eu vou ler a Bíblia. Deus, me ajuda, fala comigo, fala o meu coração. E vai lendo. Lê quanto? Lê o quanto você quiser, irmão. Desde que leia. Não coma demais, nem coma de menos, mas coma. Dê tempo para digerir. Dê tempo para entrar. Reflita sobre o que você está lendo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Como a Bíblia é um livro vivo, você tem que buscar a presença do Senhor. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados. Ele vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Olha o poder da Bíblia, irmão. Olha o poder da Bíblia. O que a Bíblia faz? Ela entra e mexe com a nossa estrutura, faz a gente pensar sobre a vida. Sobre sentimentos, pensamentos, desejos e emoções. É demais. É completa. Por causa disso, tenha calma ao ler. Não faça correndo. Depois de ler, medita. E depois de meditar, pensa nas aplicações. Então tenha calma, leia, medite e busque aplicar. Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz o seguinte: não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas, de quê? Dia e noite. O que isso quer dizer? De manhã e à noite? Não, o tempo todo. Dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Entendi agora, pastor. Eu entendi o segredo da Bíblia. O segredo da Bíblia é para que eu seja bem-sucedido. É isso mesmo. Então eu vou ficar rico agora? Não sei. Não sei. Pode até ficar. Você gosta muito de dinheiro? Gosto. Então é possível que não, irmão. Você não vai... Já vou dizendo para você que você gosta demais de dinheiro, eu acho que possivelmente não. Que aí seu coração pode se perder. Mas o objetivo da Bíblia é fazer com que a gente ande bem-sucedido. Porque ela tem orientações para a vida, para relacionamento entre pai e filho e pai, parentes, igreja,
amigos, inimigos, Deus, diabo, anjo, demônio, tem tudo. Como lidar com dinheiro. Tem de tudo. O que comer, quando comer, como comer, vida saudável, jejum, filhos, tudo. Tem tudo. Por isso que é um lugar onde você vai ser bem-sucedido. Dessa maneira, a palavra cumprirá o propósito dela, que é de transformar, transformar a gente, eu e você, segundo a vontade de Deus, para a nossa vida. E o último conselho que eu dou para você, antes da gente orar, é que escolha uma versão da Bíblia que seja fácil para você. Eu li alguns textos da Revista e Atualizada. É uma linguagem, né? Uma tradução. Ela é mais antiga, ela usa bastante a segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. Se isso ficar muito distante de você, leia nessa versão. A minha versão de pregação geralmente é essa, Nova Versão Internacional. Se você acha que ler a Bíblia é difícil por causa do português ou do inglês, King James é sempre muito difícil também no inglês. Então, escolha uma versão da Bíblia, a NVI em inglês também tem, e ela é bem fácil. E também tem a nova tradução na linguagem de hoje, que é mais ainda do dia a dia. Então, se você quiser uma dessas duas, é bom para você crescer e aprender a respeito da Bíblia. Então, a versão da Bíblia precisa ser uma versão fácil para ajudar você no entendimento e no seu interesse, porque se é chato, você perde o interesse. E também, faça sublinhe. Se você não concordar, tudo bem. Mas para mim, a Bíblia, eu amasso, eu faço assim, eu uso assim, e aí estragou a Bíblia, que pena, mas daqui a pouco eu compro outra, e aí uso outra. Porque eu gosto de escrever, eu escrevo em cima. Tem sermão aqui atrás, ó. Tem sermão escrito aqui atrás, que eu olho também, vou anotando umas coisas. Eu sublinho, eu escrevo alguma coisa lá em cima, eu rabisco. Porque esse é o tipo de relacionamento que eu tenho com a Bíblia. Eu sugiro você que, à medida que for vendo alguma coisa interessante, até mesmo para quando você estiver procurando destacar no teu olho, sublinha, risca, escreve alguma coisa. Ou, por exemplo, um dia que eu estava triste, Deus falou comigo. Aí você vem aqui na capa e escreve, para minha tristeza, versículo tal. Aí quando você estiver triste num dia de novo, você vai na sua capa da sua Bíblia, tem um texto de Deus para você, e você vai lá para o texto e vê o texto, e você é edificado de novo pelo Senhor. Crie as suas estratégias em nome de Jesus, mas leia, medite, sublinhe, faça anotações, faça o que você quiser, mas se alimente disso aqui. O ano que vem, no final desse ano, no culto da virada, eu vou fazer um desafio para a igreja de lermos a Bíblia em um ano. Todos aqui, e aí eu vou propor um jeito diferente de ler a Bíblia, não de capa a capa, mas vamos toda a igreja estar no mesmo lugar de leitura a partir que à medida que os dias forem passando. Então isso eu acho que também vai ajudar a igreja a estar na mesma linha para que todos consigam ler a Bíblia toda por causa do incentivo do relacionamento com a palavra. Meu desejo sincero é que a Bíblia seja algo que você mexa nela, use e leia. E eu queria fazer 3 desafios para você a partir dessa conversa de hoje. Você, hoje, por causa do que você ouviu, você pode tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus e começar a desfrutar dessa fé que não faz muito sentido, mas que é uma maravilha, é uma benção. Viver a vida ao lado de Jesus, através da Bíblia, é algo que é transformador, mexe com a nossa estrutura. É uma delícia. Eu amo a Bíblia, eu amo Jesus, eu amo a vida que Ele me dá. Eu amo, e não é ausência de problemas, é viver os problemas com paz. Quero desafiar você a entregar a sua vida para Jesus, se você nunca fez. Se você nunca fez uma oração formal falando assim, Deus, eu entrego minha vida a você. Quero entregar meu coração para você. Eu quero entregar minha vida para o seu coração, alinhar o meu coração ao seu. Eu quero pedir toda a igreja que ore agora, curve a sua cabeça e feche seus olhos. E eu quero fazer esse convite. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, eu não vou chamar você para vir à frente hoje. Eu só quero saber se você deseja fazer isso hoje. Em nome de Jesus, levanta sua mão. Quando você levantar sua... Deus te abençoe, em nome de Jesus. Alguém mais? Eu vi lá atrás. Deus abençoe. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero experimentar. Glória a Deus. Estou vendo lá atrás também. Glória a Deus. Mais alguém? Levanta sua mão. Eu entrego minha vida para Jesus. Eu quero viver essa experiência.
Eu quero viver isso. Para a glória de Deus, eu quero experimentar o que significa viver ao lado de Jesus. Há mais alguém? Levanta sua mão. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe também. Glória a Deus. Eita, glória. Deus abençoe. Pode abaixar. Glória a Deus. Pode abaixar a sua mão. Glória a Deus. Há mais alguém? Quero entregar minha vida para Jesus. Glória a Deus. Quero fazer um segundo convite. Você estava longe dos caminhos do Senhor. Você estava longe, não ora mais, você não lê mais a Bíblia. Você não queria mais saber de Deus, estava estranho nessa relação. Nunca mais foi à igreja, nunca mais teve comunhão. Eu queria te dar a oportunidade de se reconciliar ao lado de Jesus. Assim, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero voltar a viver ao lado de Jesus, esse relacionamento de amizade. Você gostaria de se reconciliar com Jesus? Você que já conhece, mas está distante, também levanta sua mão, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, alguém, Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu quero, pastor, eu quero voltar. Eu conheço, mas eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Por fim, quero fazer o desafio de você que nunca se batizou. Você conhece Jesus, mas nunca foi batizado. O batismo é a pública manifestação da sua nova vida ao lado de Jesus e somente por Jesus. E você não tem vergonha de mostrar para ninguém que Jesus é seu mestre, Jesus é seu Senhor agora. A fé, ela é interna, ninguém vê. Mas o batismo, ele é externo, ele é público, é onde eu vejo a sua nova vida. E você quer se batizar no próximo batismo dessa igreja, que vai ser no primeiro domingo de dezembro, eu quero desafiar você a levantar a sua mão se você quer se batizar no próximo batismo. Deus abençoe vocês dois, glória a Deus. Assim eu choro. Deus abençoe você também, Deus abençoe você também, Deus abençoe você também. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Eu estou vendo lá atrás, glória a Deus, Deus abençoe. Mais alguém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Há mais alguém sobre o batismo? Eu conheço Jesus, mas agora eu quero manifestar para o mundo que Jesus é meu Senhor. Alguém mais? Quero convidar toda a igreja a se colocar em pé, por favor. Eu quero orar. Quero orar por todo mundo. As pessoas que falaram que querem se batizar, lembra da data do dia 18 de novembro, 3 da tarde. É só vir para cá. 18 de novembro, 3 da tarde. A gente tem 3 horas juntos comigo. A gente vai falar um pouco sobre os fundamentos da fé e sobre esse dia incrível que vai ser o dia do seu batismo, primeiro domingo de dezembro, que a gente vai fazer festa com você. Você que aceitou a Jesus hoje, a sua entrega total ao Senhor, por favor, não saia sem me dar um beijo, um abraço, porque eu vou dar os dois, só para você saber. Para não assustar, né? Um beijo, um abraço e eu te encaminhar para uma célula, porque a célula vai te ajudar a viver o dia a dia, vai te ajudar nos seus momentos difíceis e na sua missão de levar o Evangelho também para outras pessoas. E aí, meu amigo, ninguém segura a gente, ninguém segura um povo que é firmado na palavra. Amém? Então, por favor, hoje, especialmente, eu vou ficar aqui em pezinho na frente e vocês vêm, mesmo que a música esteja tocando no final, quando eu despedir a igreja, eu já vou ficar aqui, você já vem e eu já dou um beijo em vocês, um abraço, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa colheita, obrigado porque o Senhor é surpreendente, a sua graça superabunda sobre o nosso coração, a gente não merece o seu amor, não merece nem a Bíblia, mas você é tão impressionante, Pai, você é tão incrível que você vai movendo o nosso coração na sua direção. A gente te louva, a gente te exalta, te glorifica. Recebe essas pessoas que se entregaram, que se reconciliaram, que vão se batizar. Recebe, Senhor, porque nós queremos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. E nós fundamentamos a nossa vida na fé em Jesus, através da sua palavra. Faça essa Bíblia ser verdade para nós, ser interessante para nós. Age em nós, age através dela, em nome de Jesus. Amém.